Olá, eu sou a missionária cristã Vitória Silva Paiva, sou da Igreja de Cristo no Brasil. Algumas pessoas podem me ver me apresentando como missionária e não falar da igreja, mas eu sou da Igreja de Cristo no Brasil. E estamos aqui para mais um Estudando a Palavra, que é o nome do nosso canal e também do nosso quadro aqui pelo YouTube, onde nós vamos examinar as Escrituras para vermos o que a Bíblia fala sobre alguns temas que estamos trazendo aqui para conversarmos e estudarmos juntos. É uma ação, um verbo estudando, então a ação ela está sempre em movimento, não está completa. E como eu já falei antes em outros vídeos, quem sentir desejo de colocar aí um tema, quiser sugerir um tema para que possamos examinar à luz das Escrituras, fique à vontade, pode colocar aí nos comentários e nós prepararemos um estudo bíblico com maior amor. Amém? Hoje o tema do nosso estudo bíblico é o homem diante da presença de Deus. O que pode acontecer ao simples mortal, que é o homem, diante da presença do Deus Todo-Poderoso? Vamos analisar juntos 5 coisas mais comuns, comumente vistas, que podem acontecer ao homem quando ele se encontra na presença de Deus. E para isso nós vamos ler aqui em Marcos, no capítulo 3, Evangelho, segundo escreveu São Marcos, no capítulo 3, a partir do versículo 7. Lembrando que a nossa Bíblia, eu gosto sempre de falar, a versão que estamos trabalhando no dia do estudo, porque o Estudando a Palavra é gravado aonde eu estou. Então, onde eu estou, hoje eu estou aqui na casa de minha mãe e estou usando a Bíblia de meu pai. E a Bíblia dele é uma Almeida, revista e corrigida, certo? Então, vamos lá, Marcos 3, a partir do versículo 7, olha o que está escrito. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguiu uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e da além, do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, que ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão o Zelote. E Judas Iscariotes, o que o traiu. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e é pelo príncipe dos demônios que expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e se for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens,
e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do juízo eterno. Porque diziam, tem espírito imundo. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. A leitura só até aqui é o 35, uma leitura bem abrangente que dá para pregar sobre várias coisas, mas hoje nós vamos nos deter a o que acontece com o homem, um simples mortal, diante da presença poderosa do Deus Todo-Poderoso. Nós vemos aqui, nessa leitura, podemos analisar que as pessoas que estavam próximas, que estavam vendo os milagres, a expulsação dos demônios, as curas e tantos outros prodígios, tantos outros sinais realizados por Jesus Cristo, estavam surpresas diante das coisas feitas por ele. Ao verem os sinais miraculosos, atribuíram ao maligno os poderes divinos. Muitas pessoas, ainda hoje, atualmente, elas se maravilham, elas se surpreendem quando veem algo sobrenatural acontecer pela atuação do Espírito Santo de Deus e sem buscar compreender o que está acontecendo, sem buscar compreender como Deus pode, como o ser humano, pode se comportar mediante a presença toda poderosa de Deus, falam sem pensar, expressam suas opiniões sobre o assunto, muitas vezes sem sabedoria alguma. E é por isso a necessidade deste estudo bíblico. O que acontece com o homem diante da presença de Deus? Este estudo busca trazer alguns eventos encontrados nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, de alguns comportamentos humanos diante da presença de Deus. Outra colocação inteligente de Jesus que a gente vê aí é que um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Então, como é que Jesus estava expulsando os demônios? Pelo poder do Satanás. Então, Satanás ia lutar contra ele mesmo? Assim sendo, nós vemos também a importância, quando nos decidirmos a adorar ao Senhor, a buscar ao Senhor na sua presença, da invocação ao nome do Senhor. Nos nossos cultos, nos garantindo a nós que é a sua maravilhosa presença anelante que estamos a sentir. Podemos ver aí no Salmo 105, versículo 1, que está escrito: Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Então, se você está invocando, louvando, buscando, adorando a Deus, é Deus que estará perto de você. Amém? Para esclarecimentos maiores, tem outros estudos bíblicos aqui no canal e eu indico muito o estudo bíblico Os Dons Espirituais, os Dons do Espírito Santo. Foi o nosso estudo bíblico de número 6. E nós vamos trabalhar com vários dons do Espírito Santo, 9 dons. E um dos é bem interessante, é o dom do discernimento de espíritos, porque algumas pessoas, elas realmente sentem-se surpresas e atribuem ao maligno, como na época de Jesus Cristo, isso aconteceu, o poder de Deus. E aí nós temos que tomar cuidado para esse pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, tá certo? Então eu indico que você também olhe esse estudo bíblico que está aqui no nosso canal, Os Dons do Espírito Santo, amém? Vai lhe edificar, eu tenho certeza. Mas vamos aqui. O que pode acontecer a mim, simples mortal, na presença de Deus?
5 coisas comuns que acontecem e algumas pessoas se surpreendem, se maravilham e não sabem. Vamos lá, na presença de Deus, primeiro, na presença de Deus o homem pode cair por terra. Vamos ver aqui 3 referências bíblicas de quando isso aconteceu nas Escrituras. Vamos lá para João, aqui próximo a Marcos, depois de Marcos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. João 18, do 4 ao 6, vamos lá, João 18, do 4 ao 6, olha o que está escrito aqui na palavra do Senhor. Ainda bem que essa Bíblia de papai, a letra ela é bem grande, porque eu esqueci os óculos, mas nós vamos conseguir. João 18, a partir do versículo 4, olha aqui o que aconteceu. Isso aqui já é a prisão de Jesus no Getsêmani. Olha aí o que aconteceu no... Vamos ler a partir do versículo 2, para ficar bem claro. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Olha aí o versículo 4, que é o que eu começo a indicar para vocês. Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Disse-lhes Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Então, diante da presença de Deus, o homem cai por terra. Primeira referência. Vamos agora para Atos, livro seguinte, Atos 9, do 1 ao 6. Outro exemplo, Atos 9, do 1 ao 6. Atos dos Apóstolos. Que vamos falar agora da conversão de Saulo de Tarso. Saulo que transformado foi em um Paulo no caminho de Damasco. Vamos lá, do 1 ao 6. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita... quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, mais uma prova, eu li até o versículo 6, apesar de que no versículo 4 diz que ele caiu em terra. No versículo 6 é uma confirmação, porque Jesus diz para ele: levanta-te. Então ele estava caído. Mais uma referência. Apocalipse 1, do 13 ao 17, porque você pode até pensar, mas só cai por terra quem não é convertido, quem não é cristão, né? Porque no caso Saulo aí ainda não era convertido, e aqueles que vieram prender a Jesus, aqueles soldados romanos, também não. Mas olha aqui em Apocalipse o que aconteceu com João. O evangelista João, que escreveu o evangelho, que escreveu as cartas, as epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João, e também o Apocalipse. O último livro da Bíblia. Aqui na minha não é o último porque tem uma harpa cristã. Mas vamos lá. Apocalipse... A partir do versículo 13, do capítulo 1 de Apocalipse, a partir do versículo 13 nos diz assim. João, né, estava lá em Pátimos, teve uma visão
de Jesus Cristo glorificado. E eu vou ler a partir do 12 para ficar mais claro. E virei-me, João dizendo, e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis, aqui estou vivo para todo sempre, aleluia. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então aí João, que era só até aqui o 17, né? Ele caiu como morto, plá! Caiu por terra diante da presença de Deus. Daniel também tem episódios em que Daniel está tendo visões e ele cai por terra. Então, na presença de Deus, o homem pode cair por terra. Amém? Vimos isso aqui com 3 passagens bíblicas. Na presença de Deus, o segundo ponto, o homem pode dançar. Dançar na presença de Deus. Vamos lá para Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Minhas referências hoje são bem fáceis de encontrar, mas para a gente ir ganhando tempo, eu vou lendo aqui pelo estudo mesmo, pelo papelzinho, tá certo? Só essas bem grandes que eu gosto de manusear a Bíblia, mas vamos ganhar tempo aqui. Êxodo, capítulo 15, versículo 20. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Aí foi a celebração do povo de Deus pelo grande livramento que o Senhor os deu ali daqueles egípcios, abrindo o mar vermelho para o povo seu passar. E aí elas comemoraram na presença do Senhor, naquela alegria que só Deus explica com tamborins e com danças. Em 1 Crônicas, capítulo 15, versículos 28 e 29, vai tratar de quando Davi trouxe a arca da aliança do Senhor, tá certo? Então, olha o que aconteceu. Assim todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas, de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas, eram os instrumentos musicais da época. Ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi dançando e folgando, o desprezou no seu coração. Nós vamos ver que Davi vinha ali próximo à arca, trazendo a arca do Senhor para o lugar onde ele queria construir uma casa para o Senhor, um templo, no caso. Um templo físico, que nós somos o templo e morada hoje do Espírito Santo, graças a Deus. E ali ele dançava, ele folgava, ele se alegrava na presença do Senhor. Na presença do Senhor, aproveitando aqui o gancho de Davi, nosso terceiro tópico, na presença do Senhor, o homem pode saltar, dar pulos. Vamos ver aí a referência agora lá em 2 Samuel, capítulo 6, do 14 ao 16, que nos diz: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Então a Bíblia está dizendo aqui que era com todas as suas forças, era aquela dança de júbilo, de completa alegria.
E as pessoas, às vezes, ignoram, porque os evangélicos, os cristãos, principalmente os pentecostais, que se dizem pentecostais, aqueles que acreditam no derramamento do poder do Espírito Santo, porque eles agem assim e até dizem as coisas, né? Às vezes sem sabedoria. Olha, os crentes estão pegando espírito. Olha, os crentes não sei o quê. Gente, alegria. A presença do Senhor, ela nos traz alegria. Até a tristeza salta de alegria na presença de Deus. Eu acho engraçado que tem pessoas que vão para um campo de futebol. Só faltam se esgoelar, se rasgar, chora, pula, grita, solta fogos, faz assim coisas movidas pelo sentimento da alegria de ver o seu time ganhar, de ver o seu time vencer. Ignora os evangélicos, eles estão dentro da presença do Deus que eles servem, do nosso Deus, porque eu também sou evangélica, graças a Deus. No Deus que nós servimos, a presença dele nos dá alegria, nos dá um gozo, nós não podemos nos conter. Nós queremos extravasar essa alegria, como Davi fazia aqui, dançava com todas as suas forças. Então, uma alegria grande, ela provoca essas coisas. Entendam isso, em nome de Jesus. Vamos lá para outra referência bíblica, em Atos, capítulo 3. Estava até aqui abrindo Daniel, né, para mostrar, mas é suficiente as que eu trouxe aqui. Atos, capítulo 3, no versículos 1 ao 10. Vamos ler aqui mais um exemplo de que as pessoas saltam, dançam diante de Deus. A cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Aleluia. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola, à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Então veja aí, as pessoas se pasmavam, se assombravam, um paralítico desde nascença, né? Desde o ventre da sua mãe já nasceu coxo e hoje era um homem que andava corretamente e que entrou no templo louvando a Deus e saltando de tanta alegria pela libertação da sua enfermidade. As pessoas se assombram, lógico, nós nos assombramos com aquilo que não vemos com certa frequência, não vemos no cotidiano. Mas hoje em dia a internet já nos mostra filmagens de cultos, onde as pessoas estão ali entregues naquela presença maravilhosa, naquela alegria maravilhosa da presença de Deus, e muitos ignoram porque não conhecem a palavra. E a Bíblia diz que o povo se perde pela falta do conhecimento. Então procure conhecer primeiro antes de fazer algum juízo, amém? Vamos ao nosso quarto e penúltimo tópico, que é na presença de Deus, o homem pode falar em outras línguas. Lembrando que esse quarto tópico, ele também é contemplado no estudo dos dons espirituais, porque é um dom do Espírito Santo o falar em novas línguas. Essas línguas podem ser línguas terrestres ou podem ser línguas celestes. Amém? Então eu vou aqui fazer ler algumas referências com vocês. Vamos aqui para Marcos, capítulo 16, 17, que está escrito: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Jesus falando para os seus discípulos: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome
expelirão demônios, falarão novas línguas. Só até aí, mas tem mais, né? Mas só para falar do sinal de falar em línguas. Então, às vezes, vocês veem as pessoas falando em línguas estranhas, estrangeiras, estranhas até para quem está falando, e é uma ordenança de Cristo. Ele diz que esse é um sinal de Cristo que seguiria aqueles que crescem. Lá em Atos, capítulo 2, versículo 4, vem a confirmação, que foi quando houve o Pentecostes, né? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E naquela época ali, eles usaram as línguas da terra, tanto que tinha muita gente de muitas nacionalidades do mundo antigo ali, com eles, do mundo daquela época, antigo para nós, né? E todos os ouviam falar das maravilhas de Deus em suas próprias línguas. Também lá em Atos 10, do 45 ao 47, está escrito: E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios fora derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Então, o falar em línguas é um dom do Espírito Santo e é um sinal de que a presença do Espírito Santo está ali naquele momento. Por isso que é tão contagiante, aleluia, né? Quando um cristão começa a falar, ainda que o outro não fale, mas começa ali a glorificar a Deus, a dar aleluia, dar glória a Deus, porque está vendo visivelmente um sinal de que há a presença do Espírito Santo na igreja. Nosso quinto e último tópico é: na presença de Deus, o homem pode ser cheio de força e coragem sobrenatural. Tem um chavão que é bem interessante, que diz assim, né? Um chavão cristão. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E é verdade, porque muitos homens de Deus eram pessoas medrosas e foram escolhidos para guerrear. Eram pessoas com a autoestima baixa, desprovidas de ânimo, e foram escolhidas e capacitadas por Deus. Então, essa capacitação sobrenatural, que pode encher um homem natural de força física, estou falando de força física, e coragem, uma coragem desassombrada, ela vem do Senhor. Em Juízes, capítulo 14, versículos... Juízes 14, 5 e 6, nós vamos conhecer Sansão, né? Todos já conhecem a história de Sansão. Nós vamos aqui ver um episódio que aconteceu com Sansão, em Juízes 14, versículos 5 e 6. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Timna, e chegando às vinhas de Timna, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apoderou dele, que ele o rasgou, como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai e nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Isto foi Sansão. Então veio aquele leão atacar Sansão, e o Espírito de Deus se apoderou de Sansão de uma tal maneira que ele rasgou como quem rasgava um papel. Diga aí, você rasgar um leão sem nada, sem uma arma nas suas mãos, só o poder sobrenatural de Deus. Mais uma vez, lá em Juízes 3, do 9 ao 11, essas três referências são de Juízes, nós vamos saber um pouquinho de Otniel. Otniel, filho de Kenaz, era um homem simples, né? Um homem mediano, como todos nós, a maioria de nós, homens normais, mas Deus, devido ao clamor dos filhos de Israel, preparou Otniel para a guerra. Vamos lá. Clamaram ao Senhor, Juízes 3, do 9 a 11. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador, que os libertou. Otniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb e mais novo do que ele, veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu à peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim. Risataim, nomes esquisitos, né? Vamos lá. Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia.
contra o qual ele prevaleceu. Aleluia. Então veja, a Mesopotâmia era o mundo, era muito avançada, era muito... se compararmos hoje, seria como uma cidade do interior para uma capital. Então a Mesopotâmia seria a capital ali. Mas eles tinham armas, tinham guerras, tinham um rei pelejando por eles, mas o povo de Deus tinha um Senhor. Então o Senhor, ele capacita aquele homem mais normal e transforma ele num guerreiro valente e corajoso, né? E aí Otniel, ele venceu, prevaleceu Cusã-Risataim, vou ler de novo só para me aprender esse nome, e a terra ficou em paz durante 40 anos. Otniel, filho de Kenaz, faleceu. Cumpriu sua missão, né? Deus recolhe. Juízes 6:34, vamos ver também o medroso Gideão. Gideão era medroso demais, Gideão era inseguro, Gideão fez provas, Deus falando com ele. E mesmo assim, Gideão, ele fez a prova do novelo, né? Eu digo que quando nós tivermos dúvidas, quando Deus nos comissionar algo, faça como Gideão, faça a prova até todas as dúvidas serem dissipadas. Então, Gideão também foi guerrear, e é uma guerra bem interessante, né? Eles não levaram armas, só tochas. Tochas e o que a gente chamaria aqui no Nordeste, mais ou menos, de cuias, para fazer barulho, e ali conseguiram vencer. Juízes 6:34 vai mostrar o momento em que o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se ajuntaram após dele. Então, venceram aí uma guerra somente com tochas e com o barulho de suas cuias. Bom, são esses 5 tópicos que eu gostaria de compartilhar com vocês para nós entendermos essas 5 coisas que podem acontecer com um homem diante da presença de Deus. Ele pode cair, sim. Ele pode dançar, sim. Ele pode saltar, sim. Ele pode falar em línguas, sim. Ele pode ser cheio de força e de uma coragem sobrenatural, que quem conhece aquele homem, se aquela criatura ali, só se for. Pode sim, porque Deus é Deus e o homem é o homem. Uma análise de mais livros bíblicos nos mostrariam mais eventos ainda relacionados ao encontro do homem com Deus, pela presença onipresente do Espírito Santo. Como, por exemplo, um evento que a mim me intriga bastante, eu acho bem interessante, que é o evento da transladação. Transladação significa transferência. Já houve com alguns homens na Bíblia a transladação para o céu, o caso de Enoque, que nós vamos ver lá em Gênesis 5:24, e que vai se confirmar em Hebreus 11:5. Vou ler aqui para vocês. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Hebreus 11:5 diz, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então, Enoque, Deus trasladou direto da terra para o céu. Transferiu ele da terra para o céu. Também aconteceu, né? Moisés, se fala que Moisés foi trasladado. Alguns estudiosos pesquisam a fundo porque nunca foi encontrado o corpo de Moisés, né? Moisés se despede, fala que está morrendo, etc. lá com Deus e some. Então, também se fala nessa trasladação. E Elias também foi trasladado, o profeta Elias ali, né, que o servo Eliseu estava com ele na hora, a quem ficou cumprindo, ficou no lugar de Elias, ficou cumprindo mais os dons de profecia da época, Eliseu, e viu Elias ser trasladado ali por meio de um redemoinho, né? Então, aí da terra para o céu. Mas também há trasladação aqui na terra mesmo, de um lugar para outro. Veja aí em Atos, capítulo 8, já estamos aqui em Atos, né? 8, versículos do 39 ao 40, só esses dois. Nessa situação, Felipe, ele encontrou um eunuco etíope, que ia lendo as escrituras, certo? E ali Felipe, ele entrou no carro daquele eunuco e começou a explicar as escrituras que o eunuco ia lendo, que era o profeta Isaías. Então, ele foi mandado pelo Espírito Santo para aquele carro,
pregou a palavra, o eunuco creu, se batizou, e depois que foi cumprido ali o que o Espírito Santo queria fazer com aquele homem, ele trasladou Filipe para outro lugar. Vejam só, versículo 39. Atos 8, 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou seu caminho. Quer dizer, o eunuco procurou Filipe, cadê? O Espírito Santo tinha trasladado. Aí olha onde o Espírito Santo colocou Filipe. E Filipe se achou em Azoto. E indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então o Espírito Santo impulsionou Filipe, vai ali, ó, fica ali naquele, lá no versículo 26, você vai ver isso. Vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. E Filipe foi. E aí passa esse eunuco, lendo Isaías. Filipe entra no carro com ele, começa a conversar, prega para ele, converte, batiza o homem. E aí o Espírito Santo, como que dissesse assim, tenho pressa, terminou, traslada para outro lugar. Isso é fenomenal, minha gente. Isso é maravilhoso. E não se maravilhe não, porque o Deus que nós servimos faz isso e muito mais. Deus, ele é todo poderoso. Ele é altíssimo. Ele tem todo o poder. Então, isso aí não é coisa da gente ficar realmente se maravilhar pela questão da frequência, de não ver com frequência, mas que na Bíblia está recheado de casos da presença de Deus com o homem. Jacó ficou coxo. E a presença de Deus que eu falo aqui, além da presença do Espírito Santo, né, da presença poderosa de Deus, também quando o Senhor permite que anjos visitem os homens eles ficam maravilhados, porque é coisa que você não vê no dia a dia. Você não vive aí olhando e vendo anjo direto. Então, é algo que maravilha realmente, certo? E aí, eu me empolguei agora. Passou, né? Foi para Cesareia, se achou em Azoto e foi até Cesareia. Além dos demais dons espirituais, que foi o assunto de Estudando a Palavra, eu recomendo demais que vocês assistam a esse estudo, que é o nosso 6º estudo, antes desse daqui, mostrando a presença de Deus no meio do seu povo e nos explicando, né? Eu acho interessante que 1 Coríntios capítulo 12, que é o livro 1 Coríntios e o capítulo que fala bem direitinho dos dons do Espírito Santo, ele já começa dizendo assim para nós, olha só, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, não seja ignorante acerca dos dons espirituais. Dessa forma, podemos entender que servimos ao Deus Todo-Poderoso, sendo nós meros mortais. Então, nossa reação, considerando a pequenez da nossa estrutura, é praticamente imprevisível. Você lá sabe o que vai acontecer com você da próxima vez que você se encontrar com Deus? Da próxima vez que você sentir a presença de Deus de uma forma tremenda na sua vida? Você vai já saber se você vai chorar, se você vai rir, se você vai saltar. É algo que é imprevisível. É imprevisível. Que Deus venha a nos dar, a mim e a você, mais discernimento para entendermos o seu agir. Não é porque, na realidade, se nós analisarmos as escrituras, lá em Filipenses 2:13 está escrito, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém? E apesar de que tem sim na Bíblia dizendo que o Espírito é sujeito ao profeta, né, quando nós podemos sim nos conter, ter como é que eu posso dizer, uma moderação, um equilíbrio, né? Até para não haver esse choque de culturas. Mas também há aquela hora que você não quer se conter, que você quer se derramar, que você quer se deixar envolver por essa presença maravilhosa. Amém? Então Deus é quem opera em nós, vós e nós, né? Tanto querer quanto efetuar. Então, fique em paz, olhe a Bíblia, olhe as Escrituras e deixa Deus operar em você conforme querer e a boa vontade dele. Amém? Que Deus te abençoe.